transmissão ao vivo. Estamos no ar, estamos no ar. Vamos esperar aqui as pessoas chegarem, mas já está valendo até para o replay depois. Éricozão aí na área, direto de Brasília, Matoso de São Paulo. Estou aqui direto de Recife. Quem for chegando aí, galera, vai colocando aí as cidades aí, postando. Cara, essa é a parte, Érico, que eu acho mais tesão de fazer hangout. É quando as pessoas colocam a cidade, que aí é que eu fico pensando, e quando eu vejo as cidades que dificilmente no fluxo normal eu conseguiria ir para dar uma aula, ou talvez iria uma vez perdida, e aí me dá tesão quando eu vejo a galera falando. Então, quem for entrando aí, a gente vai começar às 9h07, conforme anunciado. Já temos 200 pessoas aqui ao vivo, 300 pessoas, 370, e a gente vai começar às 9h07, mas enquanto isso, vai colocando aí as cidades da galera aí, São Paulo, diretamente de Recife, Uau, Sumaré, Macapá, BH, Canoas, Rio das Ostras, sempre tem Rio das Ostras, é a mesma pessoa sempre. Olha isso. Floripa! Recife. Olha, 594 pessoas, meu Deus. Legal. São Paulo, boa noite, Barueri. Putz. Vou dar um aviso então antes de começar. Amanhã eu estou em Salvador, fazendo uma palestra na faculdade Rui Barbosa, DeVry. Não sei se tem ingresso lá ainda, mas procura saber. O evento chama Experience Day. E depois da manhã, o mesmo evento em Fortaleza, na faculdade FANOR, lá. Experience Day. Cara, Divinópolis. Minha família nasceu em Itapecerica, que é perto de Divinópolis. Olha, Berlim, Alemanha. Morei em Berlim também. Olha que louco. Onde que você morou? Eu morava em Friedrichshain. Berlim é incrível, Berlim. Berlim é massa, Berlim rapaz. é muito massa. Joinville, Votorantim, porra, de onde vem? Olha só, Votorantim. Tapetininga, Aracaju. Uau, cara, tem muita gente postando. Meu Deus. Massa, muito louco isso, né? Esse é o maior tesão dessa coisa de poder se comunicar com as pessoas. 650 pessoas ao mesmo tempo, de tudo que é canto, dos confins de tudo. Santana de Paraíba, Prudente, Recife, eu tô aqui em Recife. Sorocity, Sorocaba, Aracaju, Mogi Guaçu, Campina Grande, Boa Vista, Roraima, Piracicaba, Cabo Frio. Uau, Aparecida de Goiânia, Fortaleza, Itabaiana, Uberlândia, Campina Grande, Criciúma. Eu fiz a palestra em Criciúma, uma das palestras mais tesão da minha vida na faculdade lá. 1.500 pessoas, foi tesão. Você gosta da palestra, Érico? Você gosta? Cara, eu gosto menos de dar palestra do que acho que as pessoas gostam de ver uma palestra. Eu não sou um palestrante, né? Então é complicado. Tava falando até com você que eu tô começando a gostar, porque tanto você quanto o Bruno, o Romano, né? Não é o Bruno Romano, estão me dando dicas de ser engraçado na palestra. Na última eu consegui ser engraçado por 2 minutos e aí acabou. Bom é você que fica fazendo o pessoal rir, o pessoal tira sarro de você, você tira mais sarro da pessoa. Eu falei, pô, o dia que eu crescer igual o Murilo Gun. Inclusive, cara, posso te contar um estudo de caso, uma fofoca aqui? Dale. Essa eu peguei com você. Eu fui jantar com o Flávio Augusto, vai vendo, sabe o Flávio Augusto? Aí, de repente, lá do Flávio Augusto, a gente tava jantando e 2 caras olhando pra gente assim, ó. Tipo assim, igual o Gabriel Goff é o quadrado, olhando assim, cara. Tipo assim, ó, tá comigo. Aí chegou uma hora que o Flávio Augusto, cara, vamos dar um alô pros caras, né? Porque eles estão olhando muito, começava a dar tchauzinho, né? Aí chegamos lá, fomos dar um alô pros caras, tipo, estavam olhando muito, né? Aí, quando deu um alô, oi, tudo bom? Você conhece a gente de onde? Ah, pois é, a gente tá seguindo você. Aí a gente perguntou educadamente, o Flávio perguntou educadamente pra um, falou assim, o que você faz, né? Qual que é o seu negócio? Aí o cara me virou e falou a seguinte frase, eu sou empresário do Michel Teló. Aí eu virei assim, do meu primo? Aí o Flávio vira pra mim e falou assim, cara, o Michel Teló é seu primo? Aí eu falei, não, é tão meu primo quanto o Safadão é primo do Gun, entendeu? Eu lembrei de você, pô, tô espalhando todo mundo que o Michel é meu primo. Na verdade não é não, viu, galera? Mentira, não é não. Mas o Wesley Safadão é meu primo, viu, pessoal? É verdade. Ah, garoto. Mas as pessoas acham que é verdade mesmo. Eu fui, ó, então, 9h08, vamos começar. A última fofoca antes de começar
é que eu fui semana passada no show do Hélio Safadão em São Paulo, fui com a Dani, e aí, lá no Villa Country, eu com o cabelo preso, com o coquezinho, tipo Hélio Safadão, fiz a barba mais parecida assim, e eu fiquei na frente da casa, abraçado com o Dani, esperando lá pra entrar lá, e eu fiquei meio que escondido no cabelo de Dani, como se estivesse me escondendo, e cara, 3, 4 pessoas falando assim ao redor, é ele tá aí, deve ser alguma pegadinha, alguma resenha, é ele, fala com ele, vai. As pessoas indo no show do cara e achando que era eu lá fora, né? E aí depois, enfim, o show dele é incrível. Vamos lá, galera, 9:07, começamos. Eu sempre quando começo, eu gosto de começar no tempo preciso e já definir quando vamos acabar, para não ficar aquela punheta na hora de acabar, de vai e volta. Então, nós vamos até 10:17, ok? Então, um pouco mais de 1 hora aí de conversa hoje aí. Vamos até 10:17, beleza? Vamos lá. Então, primeiro, apresentar o convidado de hoje, Érico Rocha. Oi. Grande Érico Rocha, direto de Brasília. Eu estou fazendo todas as terças-feiras de maio, chamei de debates criativos, em que eu convido sempre algum amigo meu para falar de um assunto conectando com criatividade. Semana passada teve o Nando Viana falando de humor, agora a gente vai falar de empreendedorismo. Próxima semana tem meditação, depois produtividade com Jerônimo, depois tem futurismo com o Thiago Matos, da Perestroika, enfim. E eu queria falar sobre empreendedorismo. Érico, queria que você se apresentasse primeiro aí. Dá o seu... Como você se apresenta em 1 minuto? Basicamente, eu falo, eu sou Érico Rocha, eu sou um empreendedor digital, mas nem sempre foi assim. Basicamente, hoje eu vivo de empreendedorismo, tenho 2 empresas. Metade do meu tempo eu sou CEO de uma empresa que chama ClickPages, essa é quando eu viro o Bruce Wayne, que ninguém sabe o que eu faço. É uma empresa de uma ferramenta de criação de páginas web, metade do meu tempo, e a outra metade do meu tempo, eu ensino empreendedorismo digital, através da fórmula de lançamento. E esse é quando eu viro Batman, onde todo mundo vê eu fazendo o que eu faço, ninguém vê a segunda coisa no bastidor. E basicamente eu ensino através do que funcionou para mim. Eu não sou um professor, eu sou um empreendedor. Basicamente eu falo passo a passo que funcionou para mim, para outras pessoas, de forma que elas também consigam fazer. E por isso, passo a passo, meu maior trabalho até hoje é a fórmula de lançamento, é uma metodologia de lançamento de negócios online, que tem por volta de 600 estudos de caso. Inclusive, senhor Murilo Gun é um dos caras que aplicou a fórmula Hard Work Papai de lançamento. É isso aí. Eu vejo, eu me descrevo como professor, que é o que eu gosto de fazer, aulas, palestras, sempre gostei de fazer, e a fórmula de lançamento foi uma parada que permitiu eu ampliar incrivelmente meu impacto. Antigamente eu dava curso de criatividade para turmas de 40 pessoas. Então, aí eu dava tipo uma turma a cada 2 meses de 40 pessoas. Veja, no final do ano eu impactava 200 pessoas, né? E só em Recife e São Paulo. E a fórmula potencializou. Eu queria falar, começar primeiro falando sobre empreendedorismo de uma forma mais genérica. E eu queria, talvez uma coisa que eu vejo pouco as pessoas perguntarem, que quais são as oportunidades de empreender que você vê hoje em dia, tirando a internet? Se a internet quebrou no Brasil porque aprovaram a lei da banda larga aí, que tem que pagar e fudeu a internet, ou enfim, o que o Érico hoje em dia, durante o dia, olhando na rua, percebe de oportunidades de empreender que você, dá vontade de fazer, mas deixa porque tá focado nas suas 2 empresas? Aí você quebra minhas pernas, cara, porque tirou a internet e fudeu, né? Não, é o seguinte, cara, acontece que eu moro fora, né? Hoje eu moro em Barcelona, morei muito tempo em Londres, meu filho nasceu em Londres, então por muito tempo eu vejo uma centena de serviços lá fora que eu podia fazer no Brasil. E uma das coisas por exemplo, cafés. Eu acredito que café ainda não chegou. Eu sou apaixonado por café e as chances são que um dia eu ainda vou ter um café que eu chamo de terceira geração. Um café onde você leva mais a sério o café. Do mesmo jeito que as pessoas estão começando a levar mais a sério cerveja ainda. Elas ainda não levam a sério café. Então, definitivamente, era um negócio que potencialmente eu ia entrar. A gente pensa em Starbucks, lembra? Primeiro tinha o café Reba, entendeu?
café reba, 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 reba. E depois veio o reba? Starbucks. Reba é o café que é servido com açúcar, no copinho de plástico, onde o business do cara não é o café. O café queimado, provavelmente, enfim, que você tem que botar açúcar para acontecer. Aí veio o Starbucks, que é o café de segunda geração. Então ele já chega, já colocou uma salinha ali. E para o Brasil aquilo é top, né? Então, para o Brasil, um Starbucks é top ou não? O Starbucks é assim, é top. É topzinho, não é top. Mas topzinho. Então, assim, lá fora, né? Tipo, você pega São Francisco, Barcelona, o Starbucks é para café igual o McDonald's é para hambúrguer. Então, já foi top no Brasil. E, por exemplo, eu faria definitivamente um café de terceira geração. Tem alguns outros serviços que eu faria também, serviço de assinatura. Eu tenho uma ideia de fazer um serviço de assinatura de camiseta, o cara assinar uma camiseta. Ele assim, em vez de... Puta, eu acho que tá faltando muita camiseta. Se você assinar, ao invés de vender camiseta, você assinar, tem um artista para fazer uma camiseta. Lá em Londres tinha um serviço de camiseta onde o cara tinha à frente tinha um verso sobre a história da camiseta no verso. Eu assinava, chamava como é que era? T-bag, alguma coisa assim. Assinava, que você fala, é pagar um valor mensal para ficar recebendo periodicamente. Basicamente, camiseta que você não comprou. Você basicamente é muito louco. Eu adoro modelos de assinatura. Eu assino, para você ter ideia, um sistema de fornecimento de produtos de higiene, pessoal, chama Rabicho, em que a cada 3 meses ele manda para mim um lote de shampoo, sabonete, fio dental, escova de dente, pasta de dente, e eu automatizei esse processo da minha vida, né? E aí vai chegando a assinatura. Eu acho do caralho sempre modelos de assinatura. Uma outra coisa que eu queria falar sobre... Galera, a gente vai... quem quiser fazer perguntas, tem perguntando aqui, tem uma parada interessante. Esse programa, perto do campinho onde você escreve aqui no chat, do lado esquerdo, tem um balãozinho cinza. Se você clicar, você pode alternar para o modo fazer pergunta. E a sua pergunta aparece em vermelho. Eu vou fazer aqui algumas perguntas minhas primeiro, que eu queria perguntar para o Érico e que eu acho interessante. Dúvidas pessoais, o Roberto já achou aí. E aí, vai colocando aí as perguntas que você quer fazer. E daqui a pouco eu vou dar uma olhada só nas perguntas que estiverem marcadas como pergunta e vou escolher as que interessam as pessoas. O importante, pessoal, é perguntas que interessam ao máximo de pessoas possível. Eu tenho um negócio X assim assado, o que eu faço? Aí vira uma pergunta só para você, né? Então, eu queria começar fazendo a pergunta que eu já ia fazer para o que o Ortega fez. Por que Barcelona, Érico? Por que você mora em Barcelona? Que louco, né? Inclusive, 1.067 pessoas ao vivo aqui. Uau. Que louco! Cara, a história é a seguinte, vou tentar resumir em 5 segundos. Eu morava em Londres, criei o meu negócio, de repente podia morar em qualquer lugar. Eu sonhava em morar onde? Na praia. Fui para o Brasil, voltei para o Brasil, pensava que trabalhar de laptop na praia era massa, e isso é uma mentira, gente. É horrível trabalhar com laptop, entra areia, não dá para você ficar na praia lá e o sol fica batendo naquela tela, impossível. Aquelas fotos do cara trabalhando com laptop na praia é pura balela. Inclusive, não dá para você deixar o laptop na praia e ir no banheiro e falar assim, meu, segura aí o laptop aí um pouquinho que... Não, e aí o que aconteceu? De Londres, uma cidade muito grande, fui para Balneário Camboriú, uma cidade muito pequena, e aquela cidade ficou muito pequena para mim, em vez de eu aterrissar para uma cidade tipo Brasília, Recife, São Paulo. E aí eu tinha alugado um grande apartamento, que era um puta apartamento. E era 1 ano e meio lá naquele apartamento. Eu cheguei para minha esposa, e era hora de renovar o aluguel do apartamento. Não queria comprar apartamento, porque eu não sabia se ia morar lá, aquela coisa toda. E aí eu eu falei, Ju, será que a gente muda de cidade? Será que não? Uma cidade maior? Ela falou assim, Érico, não, vamos tentar mais 1 ano. Desci lá para renovar o apartamento e o cara, que era dono tipo de uma construtora lá, falou assim, Érico, cara, casei com uma outra mulher e a mulher quer esse apartamento de volta. Então o cara me pediu um apartamento. Aí eu voltei para cima e falei assim, Ju, acho que isso é um sinal. Por que a gente... Ela falou assim, vamos viajar... Porque, assim, meu trabalho, vamos viajar ao mundo e escolher o lugar onde a gente mora? Aí a Ju, naquele impulso, falou assim, vamos. Era incrível. Então, a gente, 2 ou 3 semanas depois, a gente estava tudo com a mala, e a gente falou assim, a gente vai viajar ao mundo. Com o Noah, o Noah e a Ju. E a gente começou a viajar, começando pela Europa, moramos... Sempre, não era viajar ao mundo, eu continuava trabalhando, lançando fórmula de lançamento. Se você vê meus vídeos, você me vê viajando em alguma dessas partes. Nova York, aquela coisa toda. Aí comecei em Berlim, era sempre 3 meses em cada cidade. Fui para Berlim, Dinamarca, Barcelona, não sei por que eu escolhi isso. Na verdade, eu não escolho nada, minha esposa que escolhe, eu simplesmente aceito. E aí depois fui para os Estados Unidos, moramos na Califórnia, depois no meio... em Colorado, esquiamos até não poder mais. Sabe o que? O meu sonho, eu achava que eu queria esquiar pro resto da vida. Esquiei, chegou a hora que enchi a tampa de esquiar, entendeu?
e queria ver mais neve. Aí depois fui para Nova York, inclusive alguns dos meus vídeos são filmados em Nova York, foi quando, em San Diego, em Nova York, foi quando, sei lá, foi quando isso. E aí o que aconteceu? Chegou uma hora que a gente ia para a Ásia, Singapura, Hong Kong, que a gente tinha uns amigos lá doidão de Londres, mas só que a gente encheu o saco de viajar. Eu falei, Ju, vamos parar de viajar, pelo amor de Deus. Vamos, qual que é a cidade que a gente mais gostou? Ah, vamos ficar em Barcelona? Vamos, ficamos em Barcelona. Legal. Ó, eu ia te perguntar, qual é a tua visão sobre essa crise no Brasil em relação a momento de empreender ou não? Você está acompanhando, você mora fora, mas está no Brasil agora, está acompanhando, né? O que você vê em relação ao momento do Brasil e empreender, seja qual for o negócio do empreendimento, online, offline, o que for? Ó, é o seguinte, quando eu saí de Londres, 2008 para 2011, estava uma crise ferrada lá. Quando eu cheguei em Barcelona, a crise lá é muito maior que no Brasil. Érico, como assim é maior? Lá, eu acho que 1 em cada 3 jovens abaixo de 30 anos está desempregado. Isso sim é uma crise muito mais avassaladora. Então, assim, por mais que a gente ache que a crise aqui está grande, lá está muito maior. E eu acredito que é o seguinte, quando a crise, depois de ver a crise em Londres, agora não está mais em Londres, mas em Barcelona agora, e agora no Brasil, eu descubro que é o seguinte, quando a crise chega em qualquer lugar do país, não importa se fala espanhol, inglês ou português, a gente vê quem está nadando de calça curta. Quando a maré baixa, a gente vê quem está nadando de calça curta. Então, o jeito certo de simplesmente abrir um negócio, tá jorrando dinheiro, porque tá todo mundo ganhando dinheiro, não funciona. Então, o que acontece? Vou te dar um exemplo. Corretor de imóvel, fale tudo, entendeu? Todos os corretores de imóveis que estavam lá no Oba-Oba, simplesmente aproveitando aquele momento, aquela onda, quem não se especializou, falha. Então, o que acontece? A maioria da galera vai para fora, né, perde cliente e só fica alguns deles. Alguns. Os caras que são bons naquilo. Por exemplo, os bons em marketing, bom em venda, bom em gestão, seja o que seja. Só que esses caras pegam o mercado todo. Então você vê muita gente, poucas pessoas se enriquecendo muito na crise, crescendo violentamente, enquanto todas as pessoas. Agora, o mais interessante é que é o seguinte, quando a crise acaba, e eu vi isso acontecendo em Londres, né? Eu vi negócio, esses caras estão muito mais preparados, eles sobreviveram em condições, vamos dizer assim, ímpares de temperatura e pressão. E aí que a coisa vem. Então, se você agora está se preparando e consegue sobreviver e, quiçá, crescer na crise, quando sair a crise, meu irmão, aí que a coisa vai ficar boa mesmo. Legal. E mais de 1.000 pessoas online aqui, muita gente pergunta como empreender sem dinheiro. É muito massa. Essa aí eu tenho uma resposta muito boa. Eu trabalhei numa instituição muito louca na minha vida, lá em Londres. Essa instituição chamava banco. E é o seguinte, essa instituição, pela primeira vez na minha vida, eu fiquei presente que é o seguinte, tem gente que tem nenhum dinheiro. E tem gente que tem muito dinheiro. Muito dinheiro para não saber o que fazer. Então, basicamente, do mesmo jeito que você não tem dinheiro, tem muita gente que não tem dinheiro a ponto de não saber o que fazer. O que eu faço com essa grana? Pergunta o Mário Vergara, entendeu? O Mário Vergara tá nesse... Então, assim, eu fico brincando nisso. Mas o que acontece? Como é que você empreende sem dinheiro? É possível? Não, não é impossível. Você vai sempre precisar de dinheiro. Vê o vídeo lá do Porta dos Fundos do Murilo Gun. Você precisa de dinheiro. Você só não necessariamente precisa do seu dinheiro. Então, a grande sacada é você se juntar. Se você tem um cara que tem muito tempo, por exemplo, e não tem dinheiro, se associa a uma pessoa. Porque, geralmente, quem tem muito dinheiro, geralmente não tem tanto tempo assim. E, Érico, muito fácil. Agora, como é que eu faço? Você tem que vender a ideia para ele. Agora, como é que eu vendo a ideia? Aprende a vender. Entendeu? Aprende a vender. Mas eu não tenho dinheiro para vender. Então, mostra os meus vídeos para ele. Ele vai ficar excitado e ele vai querer comprar, mas ele vai ter tempo de implementar e que entra numa parceria. Basicamente isso. E uma coisa interessante desse assunto também, eu acho, Érico, é o seguinte, se você está procurando alguém que você tem tempo e não tem dinheiro, e alguém que tem dinheiro e não tem tempo, também tem que procurar nos lugares certos, né? Não é ficar entrando em vários grupos de Facebook e botando lá, eu quero investidor, e escrevendo no chat agora, em letras maiúsculas, e dando seu telefone. Essa não é a solução. Começa a frequentar eventos de startup. Pô, mas minha empresa não é tecnologia, mas investidores estão lá, indo nesses eventos. Mora em São Paulo, começa a ir no Cubo, em eventos que você pode conectar com as pessoas. Então, assim, aí envolve ser mais criativo para encontrar esses lugares com a maior probabilidade de ter pessoas com dinheiro para você associar, né? E outra coisa que eu queria dizer, Érico, também, eu não sei, você conhece, obviamente, mas eu sou muito, muito fã
de um conceito muito básico e que poucas pessoas conhecem, que é o conceito de Lean Startup, né? Startup enxuta. Que basicamente é o conceito que eu acho que a forma de lançamento usa muito o conceito Lean. Quando você fala do lançamento semente, aquilo é o protótipo, é o MVP que você está usando o Lean Startup para testar a sua hipótese, testar a sua oferta num universo pequeno. E as pessoas, quando querem montar negócios, é assim. A menina faz, eu tô querendo montar com a minha amiga um negócio do Instagram para vender brigadeiros. Será que é legal? Amiga, aí pergunta pra mãe, o que você acha? Brigadeiro no Instagram. Minha filha, vai ser ótimo. Seus brigadeiros são ótimos. Vou perguntar pro pessoal da faculdade. Pessoal da faculdade, o que vocês acham? Acho que vai ser ótimo. Seus brigadeiros sempre fazem o maior sucesso. Aí a pessoa pergunta para 5 pessoas. E aí, já sei. Vou montar, não tem erro, todo mundo gostou. Aí o que é que faz? Contratar um designer, fazer o site, fazer o Instagram, fazer não sei o quê. Aí vou contratar a logomarca, aí passar uma semana fazendo a logomarca. Aí gasta dinheiro com a logomarca. Aí faz um monte de coisa. Aí quando bota para funcionar, depois de investimento e esforço, aí descobre que deu errado e não funcionou e ninguém comprou. E o jeito certo de empreender, na minha opinião, é esse jeito de pensar lean, que é tipo assim, você tem uma hipótese. Uma hipótese é vender brigadeiros através de uma fanpage no Instagram. É uma hipótese. Em vez de perguntar para seus amigos se a hipótese é boa, testa a sua hipótese. Testa a sua hipótese. Cria uma forma de testar, mas testa no mercado, valendo dinheiro. E acho que o Fórmula é muito bom nisso, né, Érico? O que é que você acha as conexões entre o Lean Startup e o Fórmula Lançamento? Basicamente, no Fórmula de Lançamento, eu ensino a você passo a passo para pré-vender uma ideia. Inclusive, até quem tem dinheiro deve pré-vender a ideia. Olha que louco isso. Não é porque um incorporador tá cheio da grana por algum motivo ou outro no projeto que ele não pré-vende o próximo projeto. Porque o pré-vender o projeto não é só bom. Vender o projeto na planta, no caso eu ensino a vender o projeto digital, mas eu estou falando aqui de uma maneira mais física para o pessoal entender. Vender o projeto na planta é excelente. Não só você pré-financia aquilo, você ganha dinheiro para produzir o projeto, como você pré-valida suas alucinações, porque todos os seus planos não passam de alucinações até que alguém compre. Entendeu? Então, o que acontece? Quando fui lançar a própria fórmula, eu pré-vendi a fórmula. Antes, no primeiro lançamento, no lançamento 0, quando eu vendi a fórmula não existia. Entendeu? Eu pré-vendi a fórmula. Na verdade, eu pré-vendi para 50 pessoas. Falei, cara, eu vou pré-vender antes de existir. Me tranquei numa sala, no bom sentido, por 4 dias e fui lá e entreguei. Depois, ali tinha nascido a fórmula. Ali eu saquei que as pessoas queriam aprender o que eu estava para ensinar. O Adam perguntou aqui o que é mais importante, criatividade ou grana? Eu vou responder, eu acho que é criatividade, porque com criatividade você levanta muita grana. Então, crowdfunding hoje em dia, não é fácil, mas se você tem um bom produto, foda, e você empacota ele, aí vem um assunto interessante que conecta. O Fórmula Lançamento, ele é um conhecimento que, para mim, é para a vida. Não é só para trazer o meu curso offline que eu fazia para o mundo online. Para mim, o conhecimento, ele me ensinou como você pode atrair pessoas para se interessar por uma coisa, testar aquele interesse, fazer um lançamento, represar a demanda, fazer uma oferta. Na verdade, é um curso que ensina vendas também. É um curso de vendas, na verdade, né? E que usa as ferramentas do que o pessoal chama de marketing digital. Eu gosto de chamar, Eric, sabe o que? De o novo marketing. Só porque, assim, na verdade, é a nova forma de se comunicar que mudou, que é uma forma muito mais inteligente, porque você dá o tiro certo, você segmenta, você mensura tudo, é democrático, porque com R$50 você consegue anunciar já, né? E eu queria te perguntar, quais são usos que você vê para o Fórmula de Lançamento que não sejam o que todo mundo já conhece, usos diferentes, criativos, para a fórmula que não seja lançar infoprodutos. O que você atração de funcionários para sua empresa. Ótima sacada. Muita gente usa a própria fórmula de lançamento para angariar investimento, até para vender a sua empresa. E aí eu estou falando vender de novo, mas muitas empresas já foram vendidas com a fórmula de lançamento também. Atração de investimento para sua empresa, convencer a sua esposa a ir para onde você quer viajar, convencer o seu filho
a gostar, por exemplo, vamos lá, convencer o seu filho a ir para a escola. Todo o processo de persuasão, inclusive a fórmula de lançamento, ela, antes de ter o online, a maioria das vezes ela era entregue em carta, acredite ou não. É que com online você tem muito mais distribuição, mas a fórmula de lançamento é uma espécie de persuasão. E o mais interessante disso tudo, sabe, Murilo, é que quanto mais você conhece da fórmula, mas isso não te deixa imune à fórmula, porque nem tem nenhuma manipulação, são princípios básicos mesmo. Vou te dar um exemplo, escassez. Desde quando as pessoas sabem que as pessoas gostam mais de escassez? Desde o tempo de Roma, essa porra da escassez funciona. Claro, porque é humano, as pessoas querem que elas tenham menos, porque é humano, reciprocidade funciona. Então, quando se aplica a fórmula de lançamento de forma íntegra, ela funciona e vai sempre funcionar, porque é assim que o cérebro humano funciona. A grande sacada é que um cara teve a genialidade de conseguir implementar isso de forma online, e com isso ganhou-se escala. Ele pegou uma coisa que funcionava, uma espécie de, por exemplo, uma pistola, aí quando você bota online, vira uma metralhadora, porque é muita distribuição. Mas o princípio é o mesmo. Se você colocar em isolamento, o princípio é o mesmo. E muita gente perguntando, o Fórmula pode não funcionar para algumas pessoas? Pode sim, tem uma área que não funciona mesmo, não funciona mesmo. Se você vai aplicar o Fórmula para uma área onde o que você está vendendo, a ideia, produto, serviço, é emergencial, isso é, alguém vai morrer se ele não comprar na hora, não funciona. Por exemplo, o cara teve um acidente, entendeu? E aí ele precisa entrar no hospital, entendeu? E aquilo é uma casa de vida ou morte, ele não pode esperar um segundo, vai morrer, morre, é verdade, não vai funcionar. Então, desde que não seja emergencial de alguma forma ou de outra, mesmo que possa ser, eu quero agora. Por exemplo, tem agora a fórmula de lançamento, tá no ar, o pessoal, abre o carrinho, por favor, e tal, mas enfim, desde que não seja emergencial. E por que algumas, imagino, eu não conheço, mas eu conheço as pessoas que conseguiram, que tiveram sucesso, né? Mas eu imagino que tem pessoas que não conseguem. Muitas. Estudam a fórmula, não é uma parada emergencial, é um produto que na cabeça dele fazia sentido. Normalmente, quais são os erros mais comuns que as pessoas cometem e que não conseguem colocar em prática a fórmula? É os mesmos erros comuns que as pessoas cometem quando elas vão na academia e não conseguem botar em prática o exercício. A vida delas acontece, elas estão muito excitadas quando compram, né? Vai lá e compra por impulso e não implementa. Esse é um muito grande. Ou a pessoa não acredita o suficiente. Então ela dá a primeira tropeçadinha e não busca ajuda na comunidade, não conversa com os outros. E se você for falar para pensar, a maioria das pessoas, na minha opinião, depois de ver vários alunos, elas tendem a repetir esse mesmo comportamento em tudo na vida dela. Não é só no fórmula. Uma pessoa que é persistente, que é sangue no olho, que está ali, que não acredita em fórmula mágica, que bota coisa para funcionar na vida dela, vai fazer aquilo funcionar, desde que seja, no caso, na organização do festa de casamento dela ou na fórmula de lançamento. Então, assim, a fórmula de lançamento é um passo a passo, sim. Precisa de trabalho, sim. Se o cara não fizer, vai ter resultado? Não. É igual a academia. Funciona, sim. Igual a academia. Igual a academia mesmo. Mas um exemplo interessante do fórmula aplicado no contexto que pouca gente sabe, a Xiaomi, que é a terceira maior fabricante de smartphone do mundo, a chinesa, que é fodona em smartphone, ela aplica vários conceitos do fórmula de lançamento. E é a terceira, ela vale 50 bilhões, foi criada em 2010, hoje em dia a empresa jovem mais valiosa de tecnologia do mundo, foi criada em 2010 e vale 50 bilhões, e ela faz várias estratégias. Por exemplo, a Xiaomi, ela cria eventos, você não pode comprar todos os celulares a qualquer hora, escassez. Ela cria eventos de vendas online para criar escassez, né? Outra coisa que ela faz muito ligada à fórmula os sócios e acionistas e executivos da Xiaomi, eles todos estão nas redes sociais e eles têm uma proximidade com as pessoas e troca de conhecimento. Ela tem uma comunidade própria, um fórum sobre tecnologia com 40 milhões de usuários, ou seja, ela tem uma comunidade dentro dela. A comunidade... tem um cara, um brasileiro que trabalhou na Xiaomi, amigo meu, que me mandou uma vez uma análise mostrando. Então, eu acho muito... Para mim, a minha visão é a seguinte, Eric, a visão é todo ser humano que está no mercado de trabalho, tem que saber um pouco de marketing. Eu sempre falo isso na faculdade, que tipo assim, ok, medicina, beleza, vai fazer medicina, vai ter uma matéria sobre marketing.
Tem que ter, porra, porque mesmo que você seja funcionário de um hospital, você tem que entender os conceitos de marketing, seja para se vender você como produto interno no hospital, ou caso você vai ter um consultório, porra, tem que ter o básico de marketing. Para mim, todo mundo. E, atualmente, existe um novo jeito de fazer marketing, que é usando a internet, porque os seres humanos estão na internet toda hora. Neguinho tá conectado na porra do celular 24 horas. E se marketing tem a ver com chegar no consumidor e conectar o consumidor com o seu produto, e o consumidor tá na porra da internet no celular, tem que ter um novo marketing. E para mim a fórmula foi uma parada que eu sempre faço a analogia do cinto do Batman. O Batman tem aquele cinto de ferramentas, né? Que é um cinto multiuso. O cinto do Batman, velho, nada ali tem uma função. Tudo no cinto do Batman tem várias funções. E ele não é super-herói, não tem nenhum superpoder, ele apenas tem um cinto foda e ele é ninja, né? E aí, pra mim, a fórmula é um elemento básico do cinto do Batman de qualquer pessoa. Você tem que ter esse conhecimento do seu cinto, que vai desde conceitos de persuasão, de influência, e isso não tem nada a ver com sacanagem, com fuleiragem. Influência é lindo. Influência, capacidade de influenciar pessoas é uma habilidade linda e bonita que pode ser aplicada para o mal, mas aí foda-se. Alguém pode aplicar para o mal, lógico, assim como banco na internet. Banco na internet é do caralho, mas alguém quer sacanear. Mas aí, porra, a gente não pode deixar de usar banco na internet porque alguém quer sacanear. A gente não pode deixar de usar conceitos de persuasão e influência porque alguém quer sacanear. Para mim, todo ser humano tem que ter marca digital no cinto do Batman, e a fórmula lançamento é uma das formas de você aprender marca digital. Concorda, Érico? Concordo. E concordo total. E sabe qual que foi a grande sacada da fórmula? Assim, vou explicar só para vocês um conceito que é muito fodástico, entendeu? É o conceito que é o seguinte: vamos supor, para cada tipo de produto, cliente, cada tipo de produto ou serviço tem um tipo de cliente, tá? E uma categoria desse cliente é um cliente que já sabe que quer aquele produto. Dá um exemplo. O cara vem ali, vou dar um exemplo de 2 exemplos, tá? Com criatividade em inglês. Tem gente que fala assim, cara, eu preciso ser criativo, cara, cadê um negócio de criatividade? Ele vai estar procurando sobre criatividade. Ou se for em inglês, meu Deus, eu preciso aprender inglês, eu tô desesperado para aprender inglês. Ele fica digitando na internet, como aprender inglês? Acha o primeiro curso e vai lá. Para cada um desses caras que precisa do produto e sabe que precisa do produto, existem por volta de 20 a 200 outros que precisam do produto, porém não sabem que precisam do produto ou estão adiando a compra. No caso do inglês, para cada um cara que está procurando ali, batendo na porta da Wizard, da WhatsApp, tem outros 20 que precisam falar inglês, que sabem que se falar inglês vão aumentar o salário, mas não estão batendo na porta deles. E aí a fórmula de lançamento, o problema é o seguinte, que essa primeira categoria do cara que já está procurando a coisa, é a categoria onde todo mundo faz marketing para ela. O cara tá lá no Google, por exemplo, eu tenho uma empresa de e-mail marketing. Deixa eu te falar quanto custa o clique na palavra e-mail marketing, você ia cair para trás. Porque todo mundo, e a torcida do Flamengo e do Corinthians está anunciando para esse cara, tá brigando por a tapa. E aí o que acontece? Ele tem que brigar por preço. Você tá entendendo? Agora, a fórmula de lançamento, ela não ataca esse cara. Inclusive, esse cara, quando cai na fórmula de lançamento, ele fica maluco. Ele fala assim, que cara idiota, Érico. Como é que ele não me vende? Eu já quero comprar antes. Por que ele não me vende? Esse cara é burro. E tem um cara que até entrou na fórmula de lançamento e falou assim, Érico, você é idiota. Seu pai é virgem. Seu pai só pode ser virgem. E aí, o que acontece? Só que o design da fórmula de lançamento não é para esse cara. Ela ataca o cliente que sabe que precisa, mas está postergando. É aquele cara que precisa estudar inglês, mas amanhã. Ou aquele cara que nem sabe que precisa ainda, mas precisa. E aí, o que acontece? Para cada um daquele cara desesperado, existem 200 do outro. Então, a fórmula, ela pesca não no oceano vermelho daquele cara que você está lutando com preço. Ela pesca com o oceano azul, onde ninguém está. Porque o seu concorrente não está lá. E te falo mais. Ela pesca com rede e com sonar, porque a técnica dela é fantástica. Então ela atrai. E é isso que faz a fórmula ter uma diferença de performance do que o jeito tradicional de fazer marketing, que é simplesmente tentando puxar uma oferta para quem já está vendendo. Do caralho. A gente tem a tendência... eu, como adoro fórmula lançamento e uso, e com o Érico, a gente tem a tendência de só falar sobre fórmula lançamento, porque é um negócio que eu vivo e ele muito mais que eu. Mas eu queria ampliar, e o Wellington fez uma pergunta do caralho, interessante, em relação ao empreendedorismo nas escolas, né? Você que tem filho, Érico,
e eu também, que tenho uma filhinha mais nova que o teu filho, que o Noah, como você vê a educação empreendedora? Qual seria um jeito para que você vê... Aí eu vou dar duas perguntas. Primeiro, para o seu filho especificamente, e segundo, de uma forma escalável e, de repente, através de pública e que muita gente pode acessar. Como a gente pode formar, desde pirralho, uma geração de empreendedores? Qual é a sua visão sobre isso? Cara, a minha visão é uma visão desesperada. E eu estava conversando sobre isso com o próprio Flávio Augusto mesmo. Estava falando com ele falou, cara, eu tirei meus filhos da escola. Ele tirou os filhos da escola dele por 2 anos. Aí sabe por que ele botou? Chegou uma hora que meus filhos pediram para ir para a escola. Pai, deixa eu ir para a escola, quero ter amigo. Aí ele falou assim, cara, eu vou deixar você ir para a escola, mas não ouve o que essas pessoas estão falando, não. É brincadeira. Então, assim, eu não sei como é que tá a situação, não é fácil. Eu acredito muito hoje em dia, sabe, Murilo, em educação em educar em casa. Acho difícil hoje, e essa é uma opinião do Érico. O Érico, repitam, o Érico não está certo, o Érico não tem verdade, mas eu acho difícil aprender empreendedorismo com quem não empreende. Sim. Então, eu não sei ao certo, eu acho que uma reformulação é muito importante, mas é muito difícil aprender empreendedorismo com quem não empreende, é difícil de aprender karatê com quem não luta karatê, é difícil de aprender humor com um cara que não é engraçado, entendeu? Então, assim, hoje em dia o Érico acredita que eu preciso ser para ensinar. Agora, é o Érico, entendeu? E aí eu não sei como é que a gente pode fazer isso. Eu acredito que o futuro da educação, Murilo, está em escolas, por exemplo, como Meu Sucesso, como Fórmula de Lançamento. Eu acho que o futuro da educação mesmo, conteudista mesmo, está no online. Porque hoje em dia, aquelas pessoas que são contratadas, né, são os professores, para estar ali na frente simplesmente reproduzindo conteúdo, não necessariamente são capazes de ensinar os últimos 2 milímetros que fazem a diferença. E, por exemplo, empreendimento não é a técnica aqui e ali, é a técnica mais o mindset, mais a comunidade. É isso que faz. Por que a galera do Fórmula tem resultado? Eu vou falar jargão aqui. Por que a galera... Esquece Fórmula. Por que a galera do seu curso tem resultado? Tem esse resultado porque, que tem um cara que é aquilo. Criatividade. 2, que eles começam a se juntar com outras pessoas que são também. Entendeu? É comunidade, é conteúdo e mindset. Tá entendendo? Não é simplesmente ler um livro. Uma pergunta aqui do Wagner, que é uma dor também minha, de todo mundo, né? Como é que você lida, Érico, com esse overload de informação na internet? Como é que você eu sempre prego que todo mundo tem que ser autodidata, né? Tem que aprender a ser um pouco autodidata e saber você mesmo aprender sozinho e buscar esses conhecimentos e tal. E como é que tu faz para lidar? Como é que tu filtra o tanto de informações? Quais são os teus hábitos como aprendedor? Pronto, essa é a pergunta. Quais são os hábitos de Érico como aprendedor? É o seguinte, eu não leio vários livros. Pra você ter uma ideia, o último livro que eu li 6 vezes. Na verdade, eu não leio, eu escuto porque eu sou meio disléxico, assim, TDAH, aquela coisa toda. Então, eu não leio um livro, eu leio vários livros. Eu leio um livro 6 vezes. O último que eu li foi 6 vezes. E agora estou começando um outro, agora 3 vezes. Então, Murilo, eu escolho uma coisa, tá? Por exemplo, se eu escolher high performance com o Gabriel Goff, eu escolho aquilo, eu bato o martelo, eu estudo aquilo. Então é um pouco de não simplesmente consumir, o problema de consumir informação é que você fica consumindo tudo. Eu consumo e aplico. Eu consumo e aplico. Até no podcast eu consumo e aplico. Se eu não consigo aplicar, eu não vou para a próxima coisa. Então, senão você fica naquela obesidade mental, entendeu? Seu cérebro fica gordo, entendeu? Gordo. Você tem que consumir a informação, depois gastar a caloria, que nem eu, senão você fica malucamente gordo. Então o Érico lê livro 6 vezes, até eu entender aquilo. Eu sou muito mais devagar do que as pessoas acham que eu sou, e eu costumo ler. O último livro que eu li foi 6 vezes, entendeu? Então, assim, é assim que eu faço. Então eu escolho uma, chega uma hora, é que nem namorar, entendeu? Você namora, mas chega uma hora que você vai lá e casa, entendeu? E aí você fica com a pessoa. E eu sacada que quando você realmente coloca em prática, né, aquilo que você aprendeu, aí fixa, né? Nada para fixar melhor do que ter feito, ter vivido aquela experiência, e aí você fixa aquilo que você aprendeu. Eu te pergunto outra coisa, Érico, em relação a pessoas, né? Um dos desafios dos empreendedores para empreender é ter pessoas. Eu tinha uma carreira meio solitária, eu era um empreendedor, que eu chamo empreendedor individual, porque eu, como comediante, empreendia a minha carreira, que também é uma coisa legal para reforçar, né, Érico? Que empreender não é só ter uma empresa com um monte de gente, é uma atitude. Como é que você vê isso? O empreender como uma atitude que você pode ser empreendedor
dentro do multinacional? É possível? Eu acho que empreender é criar uma coisa nova, é criar uma visão nova e envolver pessoas para ajudar você a fazer aquilo sim. Então, empreender para mim é criar alguma coisa nova, é fazer, é ser independente, é gerar por si próprio. Um empreendimento, um projeto. Então, você pode entrar dentro do banco lá e simplesmente empreender. Fala, cara, vou criar uma coisa nova aqui dentro desse banco. E aí você vai eu acho que o empreendedor é o cara que mata no peito. É o cara que mata no peito e segura nas rédeas da parada, e ele que controla as decisões. Você pode estar dentro de uma corporação gigante, mas se você é um cara que faz acontecer, que é protagonista, que mata no peito, para mim já é empreendedor. Não necessariamente abrir uma empresa e tal. Agora, quando a gente precisa ter uma equipe e tal, quais são as tuas princípios? O que é que você aprendeu nesse tempo aí em relação a pessoas? Porque essa foi uma dor que eu, ultimamente, continuo sofrendo ainda, no sentido de eu era sozinho, eu e a minha empresária, viajando com shows, comédia e tal. E agora, para montar a minha escola online, para aplicar o Fórmula, e para aplicar do jeito que eu quero aplicar, com excelência, de forma escalável, grande, tive que montar uma equipe, né? O que é que você aprendeu? Quais são os seus em relação à equipe, a montar pessoas, contratar, reter, demitir? O que é que você aprendeu sobre isso? Várias coisas, cara. Primeira coisa, que o que te levou até aqui não vai ser o que vai te levar para o seu próximo nível. É muito mais fácil você lavar a louça você mesmo do que ensinar o seu filho a lavar a louça. E é difícil da gente entender isso. Então, primeiro começa com uma frustração incrível. Por exemplo, editor de vídeo. Primeiro editor de vídeo. Inclusive, eu acho que a gente estava falando no grupo do Platinum lá que o Mário Vergara é o editor de vídeo mais caro do mundo, porque ele edita os próprios vídeos. Deve ser o editor mais caro do Brasil. Mas o que acontece? Ele falou, cara, eu quero editar o vídeo, porque até eu explicar pro cara, entendeu? O cara é uma anta. Ele não vai entender, e não edita, eu prefiro fazer eu mesmo. Então, você tem que abandonar esse mindset. Basicamente é um mindset que você agora tem que, você é medido não pelo quanto o resultado você faz, mas quanto você faz alguém gerar um resultado para você, basicamente. E a primeira coisa que você tem que entender, eu estava falando isso até com o Luiz Passari, vai ficar pior, sempre vai ficar pior antes de ficar melhor. É isso que vai acontecer. Toda vez que você vai contratar alguém, a sua vida vai ficar pior antes de ficar melhor. Porque até você ensinar pro cara, porque senão você já faz sozinho. Até ser ensinado o cara, depois você tem que ver, às vezes o cara funciona, às vezes não, você tem que demitir, aquela coisa toda. Então, assim, vai ficar pior antes de ficar melhor. Então, regra número 1, cara, o que te levou aqui não vai ser o que te vai levar para o próximo nível, vai ficar pior, escreve isso na sua camisa. Já sabe disso, é igual ir para CrossFit, academia, vai doer essa porra antes de ficar melhor, antes de você ficar magro. Tá entendendo? Não tem como escapar desse negócio. Agora, vai valer a pena. Não tem como, principalmente se você quer ter uma vida de não ser escravo do seu próprio negócio, você não criar um time. Cara, isso é uma parada que eu tive esse problema. O pessoal me perguntou o que é essa pulseirinha, né, que você usa. Eu tô agora usando uma diferente aqui. Eu uso essa pulseira. Para mim, eu comecei a usar pulseiras que cada pulseira eu uso como um gatilho. Não sei se você sabe, quando eu comecei a fazer comédia, para lembrar de fazer piadas com as coisas, eu comprei um anel. Eu usava um anel, nem era noivo, usava um anel, isso em 2006, que esse anel era um gatilho para me lembrar de fazer piadas. E recentemente, eu lembrei da história do anel e eu estava querendo fazer uma grande mudança no meu jeito de pensar, que era delegar mais. O que você falou, delegar mais. E eu comprei uma pulseira e botei a pulseira, e quando eu botei a pulseira, eu fiz um ritual de colocação da pulseira para associar aquela pulseira ao ato de delegar. E tudo que eu ia fazer na minha vida, desde responder um e-mail até mandar uma mensagem, quando eu olhava para a pulseira, eu perguntava, eu devia estar fazendo isso? Ou isso é algo que eu podia ter um pequeno esforço para treinar alguém e essa pessoa passar a fazer sempre para mim? E como você falou, né? Vai dar um trabalho, até você ser convencido de que vale a pena esse hard work a mais, suor a mais de treinar alguém, e que essa pessoa não vai de primeira fazer tão bom quanto você, mas que a médio e longo prazo isso vai fazer diferença. É difícil analisar isso, e eu acho que isso é uma das grandes variáveis para você conseguir não enlouquecer, né, como empreendedor, e viver uma vida que o pessoal vê também. Eu vejo muita gente falando assim, eu prefiro fazer um concurso público e ter aquela minha vidinha tranquilinha e cuidar dos meus filhos tranquilo. Porra, o Érico tem 2 empresas. Quantos funcionários você tem, Érico? 35. 35? E, cara, vê o Snapchat do Érico. O Érico vive uma vida, porra,
Não, ele trabalha, hard work e tal, mas, porra, ele tá junto com o filho dele. É um cara que eu admiro muito pela forma como você tá sempre próximo do seu filho, né? Tá próximo pra caralho do seu filho toda hora. Então, eu acho que é possível empreender e ter uma qualidade de vida, mas tem que desapegar e delegar. Tem uma pergunta aqui do Gustavo, que ele perguntou quais as alterações que o Murilo fez na forma do lançamento, que resultados teve, e se não tivesse realizado as alterações, teria tido os mesmos resultados. Em outras palavras... vai ser massa, essa eu também tô curioso. O que você acompanhou a forma como eu apliquei, voltamos a falar no forma do lançamento, né? Caralho, as pessoas estão perguntando aqui, tem que interagir mais. Pessoal, a gente, em 1 hora e pouco, a gente vai conseguir responder 15 perguntas das pessoas, né? Eu acho que até agora, e foram enviadas, não dá para calcular aqui, centenas e centenas. Então, assim, com certeza, 95% das pessoas não vão poder ser respondidas. Isso é um fato que a estatística e a física do tempo não permite que todos sejam respondidos. Mas a gente está respondendo aqui. Érico, o que você acha? Voltamos a falar de fórmula, porque perguntaram, mas o que você acha que você viu diferente na fórmula que eu usei, na forma que eu usei o fórmula? Eu acho que a primeira coisa é que você é um cara que entendeu bem os conceitos fundamentais da fórmula e aplicou do seu jeito. Eu acho que, por exemplo, é uma frase que você tem alguma coisa da fórmula de lançamento que eu falo o seguinte: eu sei que é muito bom para ser verdade. Se você não entendeu o que eu falei, esquece isso. Mas existem, como diria você, 25 mil maneiras de falar isso. Sim, claro. Então você entendeu o conceito, os gatilhos, reciprocidade, escassez, e depois você construiu a partir daquilo. Por exemplo, colocando humor. Eu acho que foi o primeiro cara que colocou humor num vídeo de lançamento e até num vídeo de confirmação de e-mail. Inclusive, eu vi de novo o vídeo, que eu vi um anúncio seu hoje. Falei, caramba, eu quero ver o vídeo. O dia que você vê o anúncio do Murilo Gun, vai lá no anúncio, entra, bota o e-mail lá, dá gosto de botar no e-mail, depois assiste o vídeo que ele te pede para confirmar o e-mail. Eu fiquei vendo aquele vídeo hoje mesmo com o Hugo lá, eu acho que o Matosão aí fez uns balãozinhos ali no vídeo, uma página branca, né? Eu tava assistindo o vídeo, caramba, o vídeo do Murilo Gun. Então, o que acontece? Você expressou a fórmula como você é, né? Não simplesmente repetiu o que estava falando do Érico. Então, você pegou os fundamentos e expressou aquilo como você é. É como se você tivesse um carro. O carro do Murilo também, o apartamento do Murilo também tem porta, apesar de ter mais porta do que devia, tem porta, mas ele cria dentro daquele espaço, ele cria um eu autêntico dentro daquele espaço. E é por isso que funcionou tão bem para você. Para as perguntas, tem gente perguntando aqui o que é esse fórmula que esses caras falam. Eu vou deixar aqui, aqui na tela esse link. Quem quiser, clica aí. O Érico, ele vai lançar o curso da fórmula de lançamento, que é esse curso de marketing digital. Ele vai lançar próxima semana, né? E ele está fazendo, nesse começo de maio, um workshop gratuito sobre a fórmula de lançamento. Aí alguém vai pensar assim, mas é gratuito, mas no final ele vai vender. Sim, ele vai. Ele vai fazer um workshop gratuito e vai te entregar conhecimento gratuito, mas depois do workshop gratuito, ele vai te dar a opção, não é a arma na cabeça, caso você queira entrar na próxima turma do Fórmula e fazer o curso, mas ele não vai te obrigar. Então vale a pena ver o workshop gratuito, porque tem muito conhecimento gratuito. Ele fez 2 e-books, guias de implementação da fórmula. É claro que ele, nesse workshop, ele não vai falar todos os micro-ínfimos detalhes da fórmula, porque esse é o conteúdo que ele vende, é o curso que ele dá, mas já dá para dar um grande overview do que é esse negócio, para quem não está entendendo aí. Érico, um outro assunto, ainda em relação a pessoas, quais são as sacadas em relação a, como empreendedor, que eu acho que é muito importante hoje em dia, modelos de remuneração? O que você entende quais são os conceitos principais para você manter uma equipe engajada, alinhada com o propósito, mas que seja bem recompensada financeiramente e de uma forma justa? O que você faz, pratica e pensa sobre isso? Basicamente, eu tive uma reunião hoje, até gravei uma puta sacada nisso, gravei uma reunião, vou até publicar, que basicamente a primeira coisa que você não consegue mudar, e voltando à equipe, né, a gente está voltando à equipe, é o seguinte: competências técnicas não necessariamente é difícil de
formar. Porém, comportamentos e valores é muito difícil. Então, toda vez que eu vejo que alguém membro da minha equipe não tem um comportamento, um valor que eu criei na minha equipe, na minha empresa, a gente tem 3 valores fundamentais: lutar pelo uau, o efeito uau. Segundo valor é fazer mais com menos. E o terceiro valor é comunicação simples, direta e honesta. 3 valores. Quando uma pessoa não tem um dos 3 valores, vamos assim, aquela pessoa que sabe, que não tem uma comunicação direta e honesta, ela fala alguma coisa, mas quer dizer outra, tá entendendo? Ou ela foi numa entrevista, falou uma coisa e logo no primeiro dia a gente descobriu que era outra, ela fere um desses valores. E o resto da competência técnica tudo é muito fácil de treinar, mas a competência comportamental é muito difícil de treinar. Quem tem mãe sabe disso. Mãe nasceu do jeito que mãe é e vai tentar mudar. Não vai. E você também. Você nasceu do jeito que você é e vai tentar mudar. Isso aí não rola. Pai nem se fala, entendeu? Então, o que acontece? A grande sacada é quando você está criando a sua empresa, você definir bem os valores que você quer e contratar essas pessoas que seguem naqueles valores. Certo? E, como diria o grande Marcelo Germano, em saber que aquelas pessoas, aqueles valores, são como se fosse um jardim seu. Não adianta você contratar e achar que essas pessoas vão florescer, vão sempre ser igual, não. Você tem que estar constantemente cortando as ervas daninhas e aguando, basicamente aguando as outras. Então, toda vez que alguém da minha equipe faz alguma coisa que, por exemplo, é uau, entendeu? Eu chamo a minha equipe inteira, eu paro tudo, se é uau, eu paro a empresa. Hoje a gente parou 2 vezes a empresa, porque 2 pessoas chegaram nesse uau. Não é todo dia que acontece. A gente para a empresa, sinceramente, fala assim, gente, isso é massa. Olha só, dá uma olhada, é isso que a gente quer. Toda vez que as pessoas ferem um dos valores, há consequências. Há consequências. Né? Então E, Érico, massa, isso é uma grande sacada de trazer pessoas baseado em valores e não baseado em conhecimento técnico. Claro, técnico também é importante, mas é possível aprender, enquanto a outra parte é muito mais difícil de mudar. Grande sacada. Outra coisa, me conta em relação a tornar o dia produtivo. Quais são os teus rituais básicos? E aí tem tudo a ver com o empreendedorismo, porque pequenos rituais podem potencializar a sua energia. Aprendemos muito com o Gabriel Goff sobre isso, né? E novamente, pessoal, isso é uma coisa que se aplica a tudo no mundo. Nada que o Érico falar no curso dele ou no Hangout, que eu falar, que Gabriel, que qualquer um falar, é verdade absoluta e tem que ser aplicado exatamente como foi dito. E sim, você tem que botar para dentro do seu repertório aquele conhecimento, combinar. Então, eu aprendi o Fórmula e combinei com o meu jeito de ser, com as minhas verdades, com humor, com várias outras coisas, e fiz do meu jeito. Se você quer descobrir o ritual que o Goff faz na manhã, você aprende o ritual do Goff e combina com o que faz sentido para você, para sua rotina, para sua realidade, para sua classe social, seja o que for. E eu queria saber qual foi o ritual que você estabeleceu, quais são as tarefas periódicas que todo dia você faz, Érico. Então, todo santo dia eu acordo, e aí eu medito logo quando eu acordo. Hoje eu estou no dia 334 dias seguidos de meditação, basicamente 20 minutos por dia. Eu uso aquele aplicativo, chamo Headspace. Eu já acordo e medito, porque é mais fácil, a mente tá livre, não aconteceu nada com a minha cabeça, e aí eu acordo. Depois eu vou caminhar, e eu caminho, quem tá me seguindo no Snapchat vê um pouco mais. O problema é que lá em Barcelona eu podia falar onde eu tô caminhando. O problema é que quando eu falo aqui eu não caminho mais. É porque você fala no Snapchat e a galera voa lá em Brasília, entendeu? Então eu tô caminhando em um lugar diferente, mas eu ainda caminho, e eu caminho por volta de 1h20, basicamente, o Érico. Por quê? Eu acredito que nessa 1h20 eu faço download do processamento do que eu pensei à noite. Eu tenho ideias, Murilo. Eu criei os meus negócios nessas caminhadas. Basicamente, eu sou pago, aquilo ali é pago para criar ideias. E naquelas ideias, eu gravo todas as ideias. Às vezes eu falo com o meu grupo, às vezes não, às vezes eu falo com quem tem que falar. E aí eu tenho uma regra dos 9 segundos. Toda vez que eu tenho uma ideia, eu tenho 9 segundos para dividir ela com alguém, mesmo que esse alguém seja eu mesmo. Então, lá no meu WhatsApp, eu tenho eu mesmo também. Quando eu falo, não, essa eu não vou dividir com ninguém, porque senão vão me falar que eu sou louco, entendeu? Aí eu divido comigo mesmo, porque eu me perdoo. E aí, o que acontece? Isso, mais ou menos umas 8h20, eu fecho esse ritual.
E aí, o que acontece? Geralmente, eu gravo um dia de conteúdo, porque agora eu inventei essa coisa de gravar um conteúdo por dia, né? Então, isso vai mais ou menos até as 9. A partir daí, eu crio 3 tarefas. Tem gente que fala 5, tem gente que fala 10. Eu crio 3 tarefas só, porque eu não sou tão produtivo quanto a maioria das pessoas. Que eu preciso, as 3 coisas mais importantes que eu preciso completar naquele dia. Eu ainda acho que eu vou ficar muito bom o dia que eu conseguir fazer isso no dia anterior, mas eu não consigo. Minha cabeça, a partir de, vamos dizer assim, da noite, ela pifa. A não ser que eu tenha que fazer um evento, onde aqui eu tô em evento, minha adrenalina veio e ativou meu cérebro. Mas o Érico, a esse horário, fora de eventos, ele não tem adrenalina, não está ativado e ele não tem produção mental nenhuma, basicamente, principalmente criativa. Né? Então, se eu não estou em evento, adrenalina, cortisol... Nessas andadas, tu ouve audiobook, é isso? Nas andadas? Cara, hoje, pra você ter uma ideia, hoje eu vi 3 TED Talks, então eu tenho um portfólio. Eu não consigo, por exemplo, lembra dos 6 livros que eu li? Uhum. Que na verdade eu não li? Pois é, desculpa, o livro que eu vi 6 vezes, então foi todo nessa caminhada. Porque todo dia foi Made to Stick, ideias que colam. Ah, sei, do Dan alguma coisa, né, o cara. Dan Heath, Chip Heath, alguma coisa do tipo. Então, assim, hoje, por exemplo, eu vi Tony Robbins, eu vi 3 talks, né, 3 palestras do TED, e eu vi bastante coisa. Então, assim, e às vezes até eu ouço uma coisa que é muito louco, assim, de ouvir, que chama música. E eu pego uma música que eu gosto muito, e às vezes a música insere no meu cérebro dopamina. Então, assim, eu não fico ouvindo música do seu primo, né? Mas eu tenho umas músicas minhas que me lembram do tempo que eu tava com a Juliana, a gente tava muito louco em algum lugar aí e tal, e me lembra. E é basicamente isso. Então eu sinto prazer com aquilo, tem que sentir prazer também, e eu vou consumindo. Eu tô um pouco mais devagar na meditação, tô aqui 18 dias. Olha só, cara. Mas estou no Headspace aqui todo dia de manhã. Para mim está sendo uma grande revolução incorporar esse hábito na minha vida. E eu também estou, no dia anterior, colocando as 3 prioridades do próximo dia também para me guiar e tal. Érico, outra coisa, sobre hoje... Cadê? Garoto, é possível. E o pior de tudo é que se você faz um desafio onde você fica muito dia, parece aquela coisa de faz 334 dias que não temos acidente. Então o cara fala, vai trabalhar tenso. Falei, porra. Érico, você trabalhava em banco e ganhava super, hiper bem e saiu da jogada para empreender uma coisa própria. E tem muitas pessoas na mesma situação, né? Pessoas que estão numa empresa, mas não estão felizes e eu chamo da vida 5x2. São 5 dias tristes e 2 dias felizes. O cara passa de segunda a sexta muito triste, esperando chegar aos 2 dias felizes, e essa vida se repete, essa vida 5x2. São as pessoas que sofrem da síndrome vou te falar. Não é 5x2, não. É 6x1, porque domingo o cara já tá triste já de novo, porque segunda-feira tá chegando, porque rapaz. Aí começa o que eu chamo da síndrome da vinheta do Fantástico. Começa a ouvir a vinheta do Fantástico, começa a sofrer, vai começar e tal. E tem muitas pessoas nessa situação, imagino aqui, e que pensam, se elas estão aqui, elas cogitam a possibilidade de empreender, ou empreendem e tal. E como foi? Eu sempre gosto de perguntar para as pessoas o que passava na tua cabeça nesse momento da troca. Porque essa troca de bastão, a troca de bastão entre sair do conforto do salário para começar o negócio. Em que momento tu tirasse... Porque eu, por exemplo, tinha minha empresa para ir para a comédia, que eu já era um empreendedor, já tinha uma empresa, né? Mas a comédia foi um grande risco que eu tomei, que a minha empresa estava bonitinha. Eu só troquei a comédia pela minha empresa, porque eu fiz quando a comédia... Eu trabalhava nela à noite e final de semana, quando ela desse o mesmo valor que eu ganhava na minha empresa por 3 meses seguidos. Ou seja, eu pensei, se eu consigo ganhar na comédia só à noite e só em finais de semana o mesmo que eu ganho na minha empresa por 3 meses seguidos, eu saio da empresa. Aí quando completou 3 meses, eu adiei mais 3 meses para ter a segurança que eu fiquei com o cu também na mão. E como foi a sua transição? E o que você pensa, o que você recomendaria para as pessoas que estão nesse momento?
Ó, meu, foi muito medo, sinceramente, porque eu tinha um medo do caramba. Eu tinha um salário de 15 mil libras, converte aí, dependendo de quanto você converte, vai dar um valor entre 60 e 86 mil reais por mês. Eu não venho de família rica, então para mim isso era muito dinheiro. E eu tive um medo do caramba, cara. E eu só mudei quando num desses cursos lá em Londres, mesmo 2005, lá já comecei a ver isso e depois começou a intensificar, quando aconteceu duas coisas na minha vida. Um dia eu tive a realização que eu não queria ter a vida do meu chefe. Eu comecei a visualizar eu em 30 anos. E em 30 anos eu ia ser meu chefe, mais ou menos isso, não sei se é 20, 30 anos. E cara, eu tinha calafrio de ter a vida dele, entendeu? Então era a primeira coisa. E aí eu falei assim, nossa, se eu não quero isso, o que eu quero fazer? Eu quero ser livre, eu quero morar onde eu quero empreender. E a outra coisa foi o nascimento do meu filho. O que aconteceu? Nesse processo, eu comecei a imaginar como é que eu vou ter a cara de olhar para o olho do meu filho e falar assim, filho, segue o seu sonho, você tem que seguir seu sonho se eu não seguir. Ia ser, eu para mim, naquele momento, ia ser a coisa mais hipócrita que jamais eu ia fazer. E quando essas duas coisas ficaram na minha cabeça, eu não conseguia mais ficar no meu emprego. Então, uma vez que eu costumo dizer que uma vez que você vê, uma vez que a ficha cai, não tem como desver. E aí eu ia para o meu emprego com vontade de vomitar. Eu não conseguia ir mais no emprego. Né? Então aí foi uma espécie de coisa inevitável mesmo. Foi aí que eu pedi demissão e ficou pior antes de ficar melhor. Sempre tudo fica pior antes de ficar melhor. Se você vai contratar alguém. E ficou, eu perdi, sei lá, quando eu pedi demissão, eu não pedi demissão porque eu já tinha fórmula, não tinha nada disso. Entendeu? Eu falei, agora eu vou dar um jeito. E foi tão ruim, Murilo, que eu não sei se eu já te contei essa parte. Eu pedi demissão num dia, voltei para casa e arrependi, velho. Eu arrependi, voltei lá de novo. Meu chefe era francês e eu falei assim, seu idiota. Aí eu voltei no meu chefe e falei assim, cara, cancela o pedido de demissão. Eu te juro por Deus, desesperado. E o meu chefe vira para mim e fala assim, Érico, vira homem. Você pediu demissão, agora vai embora. Assim, ele não falou isso de uma maneira desrespeitosa, mas falou, entendeu? E aí eu volto para casa e falo assim, Juliano, eu sou estúpido, cara, eu sou estúpido, nunca mais faço curso de autoajuda na minha vida, entendeu? Eu sou idiota. Ela falou assim, não, Érico, vamos ficar, você nunca tirou, eu não tirava férias, né? Lá é possível fazer isso. E aí você não faz isso por sei quantos anos, vamos tirar 3 meses e depois você volta. E foi nessa sacada, e só o que aconteceu, não, Érico? Quando eu subi no avião, a gente morava em Londres, foi fazer uma viagem, assim, porque, enfim, podia fazer, e foi quando eu subi no avião, eu falei assim, caralho, cara, eu tenho 3 meses para dar certo. Porque se eu der certo nesses 3 meses, eu não tenho que voltar pro banco. Então, olha que louco, se olhando para trás, se meu chefe não tivesse mandado eu virar homem, se eu não tivesse ido para um curso de autoajuda e pedido demissão, a gente não estaria fazendo aqui, eu não teria criado esse burburinho que aconteceu no marketing digital, enfim. Mas assim, então é medo total, não estou aqui para esconder não, tinha muito medo. Eu fiz um podcast que o título era Crise é um convite forçado à mudança. E quando eu falo crise, não é só crise econômica, por exemplo, ser demitido ou pedir demissão e estar arrependido é uma crise, né? Não é só crise econômica, crise é qualquer situação que está aconteceu uma coisa assim, e é um convite forçado à mudança, por quê? Porque, velho, o que tem de gente que tá puta com o emprego, que gostaria de fazer outra coisa, mas não tem coragem até ser demitida. E aí, meu amigo, tá fudida? Aí toma coragem, né? Tem uma frase que eu acho massa, que coragem não é não ter medo, né? Coragem é ir mesmo com medo, papai. Mesmo com medo você vai com a porra, entendeu? Coragem é diferente de covardia, né? Covarde é parar. Covardia é isso, mas coragem é você agir mesmo com medo, né? Com certeza. Galera, eu queria mostrar aqui, eu não sei se todo mundo já viu, um vídeo que o Érico fez. É a primeira vez que eu vou testar esse recurso do Webinar Jam, de mostrar um vídeo para todo mundo ao mesmo tempo. Provavelmente, quando eu der play, pode ser que esteja em mudo aí, deve aparecer um botão para tirar de mudo, mas é um vídeo que o Érico fez com o Leandro Aguiari, que é um monstro, o cara, o videomaker dele, contando como eu ampliei, porque eu sou empreendedor desde do século passado, desde 96, eu criei meu primeiro negócio de internet, que era, enfim,
era um portal de entretenimento, e aí tive várias e várias empresas, várias e várias startups, alguns com investidores, vários negócios na minha vida, vários mesmo, 2 empresas, 40 funcionários, mas no momento eu estava empreendendo apenas solitário na comédia, e forma de lançamento, os conceitos do Érico me trouxe para um jogo mais escalável, maior, mais impactante. E eu queria mostrar esse vídeo, que ele tem acho que 3 minutos, primeira vez que vamos ver um vídeo coletivamente, e eu queria que vocês vissem que é muito bem feito, e muito bonito, e é foda, e vamos ver se funciona ver um vídeo coletivo aqui. Vou dar-lhe aqui. Massa. Play. Deixa pra lá, deixa pra lá, deixa pra lá, não deu certo, deixa pra lá. Tentamos. Agora sim. Aqui funcionou, viu? Aqui funcionou. Normal? Não, mas enfim, Deixa. Pode deixar o link para as pessoas. Eu vou deixar o link pra galera depois, vou deixar esse link aqui, porque, enfim, eu tentei, né? Inclusive, isso é uma das coisas que eu falo muito também no curso Criatividade, que tem que tentar, velho. As pessoas... a inovação surge quando você experimenta. Eu quero experimentar esse recurso, deu certo, deu errado, e aí eu tento de novo. E o importante é não tentar sempre igual. É a cada tentativa você mudar alguma variável, mensurar, né? Qual é a sua obsessão, Érico? A que nível de obsessão você tem com mensuração de coisas? Qual é a importância para o empreendedor de ter a capacidade de mensurar tudo, de controlar as coisas e de o quanto você é analítico comandando suas empresas? Olha, eu sou muito menos analítico hoje do que eu já fui. Hoje em dia eu tenho 2 executivos e eles são muito analíticos, eles apresentam tudo para mim, eles têm que mensurar, por exemplo, tráfego, tudo isso. Mas eu já não sou mais a pessoa tão analítica mais, acredite ou não. Hoje em dia, 95% de todas as minhas empresas são gerenciadas disso aqui. Eu não tenho computador. Eu passo dias sem usar um computador. E isso me força a ser muito estratégico. Então, hoje em dia, eu estou caminhando para o estratégico. A gente estava tendo até essa conversa aí meio em off aí sobre CEO, COO, né? Eu sou um CEO, então eu acredito que a minha função hoje é estratégia e visão, e a estratégia e visão eu consigo, através disso aqui, em uma aplicação que chama Slack, se você usa Skype, uma aplicação de chat, me permite meditar. Fora isso aqui, meu segundo instrumento de trabalho que eu mais uso, o primeiro instrumento que eu mais uso é isso aqui. Então, assim, meus executivos me apresentam tudo isso. O segundo instrumento é isso aqui, que eu produzo muito conteúdo uma vez por dia. E o terceiro instrumento que eu uso mais é esse aqui, ó. Aí, esse aqui já. Mas eu não uso todo dia. Gente, eu passo dias sem ligar o meu laptop, inclusive. É meio louco isso. Então, assim, eu sou bem menos. Agora, meus executivos são, entendeu? Então, eles me apresentam isso tudo e, enfim, o tráfego. Eu tenho... Quem são os meus executivos hoje, se você quiser saber, que reportam para mim? Pode fazer. Ó, eu tenho um executivo de operações. Essa pessoa é responsável pelos produtos e pelo suporte, e pelo RH, e pelo financeiro. Então, é uma pessoa que mais operacionaliza o dia a dia da minha empresa. É o teu irmão? Não, é a Priscila. A Priscila, sim, a Priscila. E aí eu tenho um executivo focado em tráfego, que é uma área muito importante, né? Anúncio, basicamente, Facebook e YouTube hoje, que exige isso. O tráfego é tão chave num negócio online, principalmente depois da era dos Vergara, e que passou a ser, eu tenho uma pessoa que responde. Então, basicamente, eu tenho tráfego, aí fora isso tem um CEO, né, um COO, uma pessoa de operações, embaixo dela tem suporte, RH, financeiro e desenvolvimento e produto. E eu só reporto para essas duas pessoas escalam para baixo. Massa. As pessoas, o vídeo eu desisti, porque, enfim, cada um clica, eu coloquei o vídeo aqui em destaque, o link. Esse vídeo mostra como eu trouxe o meu curso online, o meu curso de criatividade que eu fazia nas empresas e fazia presencial para a internet. E quem quiser saber do meu curso mais, eu vou deixar aqui também o link do meu curso. Eu vou abrir turmas do meu curso de criatividade, a turma 4, a gente vai abrir em junho.
Então, quem quiser, se cadastra aí, o curso de criatividade online, é muito louco o meu curso, é bem diferente, né? É um assunto... Érico, o que você pensa sobre criatividade? Você acha que criatividade... Você se acha criativo, Érico? Eu acho que eu sou combinativo. Eu não sei se é a mesma Tudo coisa. bem, aí, que chique, Rapaz. papai. Combinativo, nada, e eu acho que eu aprendi isso com você, mas eu sou combinativo, e eu diria que eu sou um criativo o que é criar? Eu crio muito, todo santo dia eu me forço a criar um conteúdo novo, por exemplo. Então, assim, eu crio uma coisa nova por dia, sou criativo, mas eu sou mais combinativo, o Érico é mais combinativo do criativo. A própria fórmula de lançamento é a combinação de uma fórmula que tem lá fora com o Brasil. Então, ela é combinativa, total. Legal. Que mais? Bem, estamos começando a chegar no final aqui. Bem, teve milhares e milhares de perguntas aqui. Acabei de descobrir que até o site, eu botei aqui a divulgação do meu site do curso aqui. Parece que já caiu do ar. Não, caiu não, ainda bem. Cara, teve muitas e muitas perguntas. Infelizmente, não dá para responder nem 5%, talvez. O pessoal falou que o link do seu curso está com erro, para postar de novo. Cara, eu cliquei aqui e entrou, velho. Que estranho. Então tá Será bom. que na hora teve muitas pessoas ao mesmo tempo e aí saiu do ar, mas voltou? Você tá doutor nisso, né? Será que seu servidor vai aguentar dessa vez? O servidor tá se peidando. O servidor tá se peidando. Érico, tem alguma consideração final que você queria falar? A gente tá começando a chegar no final. Quais são as 3 dicas que você daria para quem quer montar um negócio próprio, seja online ou não, assim? O que você... Pra gente fechar isso aí. Putz, entrei pelo link e consegui. Eu de memória, foi muito acesso. Enfim, daqui a pouco... Entra daqui a pouco, então, vai. Show de bola. Cara, a consideração é o seguinte, não só o método, é muito importante o método, mas tão importante quanto o método é a comunidade que você está dentro. Então, se você tem um método certo, se você tem tudo, você está na comunidade errada, você tem que ser muito ninja. É a mesma coisa do seu filho. Se você colocar o seu filho, ou filha, né, no caso, a sereia, numa comunidade de traficantes de drogas, a chance dela ser uma traficante de droga vai aumentar muito. E ela vai ter que ser muito podreira aí para segurar a onda e não ser traficante de droga, traficante, por exemplo. Por quê? Porque a comunidade que a gente está dentro influencia a gente muito. Agora eu vou te falar mais. As comunidades online que a gente está dentro estão agora cada vez mais influenciando muito mais que a gente do que a comunidade offline. Para você entender, é só você sair para jantar com seus amigos e esperar 5 segundos até todo mundo estar no celular. Outro dia saí para jantar com Ladeirinha, Bruno Romano e quem mais? Rui e uma galerinha aí de Brasília, que Bruno estava aí. Hoje ele está com a patroa e tal, mas ele estava aí, né? E aí, gravei até um podcast com o Bruno, o Romano. E aí, de repente, chegou uma hora lá, a gente estava assim, de repente estava todo mundo fazendo Snapchat, todo mundo com celular. Então, o que acontece? Cada vez mais a gente está mais online. Isso eu não sei se você gosta, desgosta, pode criticar ou não, mas o fato é que é verdade. Então, as comunidades que você está, o que está alimentando a sua cabeça no WhatsApp o dia inteiro, o que você acorda e vê, faz uma penca de diferença. Então, assim, método e comunidade são as coisas que mais influenciam a pessoa. Depois disso tudo, depois que você tem método, depois você tem comunidade, eu diria que é responsabilidade, basicamente isso. Tem algumas pessoas que nunca são responsáveis, só aquelas pessoas que, a crise aqui, a crise ali, devia ser assim, devia ser assado, o mundo devia ser sempre diferente. E nada está acontecendo. Está acontecendo com todo mundo está tendo resultado, menos ele, porque é o mundo de alguma forma. Então, é você ser responsável pela sua própria destino, né? Eu sempre falo que a gente tem que se preocupar com as variáveis que a gente pode controlar. As variáveis controláveis. As variáveis não controláveis de inflação e do dólar, velho, é para todo mundo a mesma regra. Não deve ficar chorando. Eu acho que um dos maiores... o que eu mais vejo na internet, que me deixa triste, é vitimismo. Vitimismo é um negócio muito chato, né? As pessoas que, por não ter conseguido uma coisa, se fazem de vítima, e esse jeito de pensar de vítima não vai ajudar em nada, né? Então, é uma das coisas, acho que mais me incomoda, é essa questão de vitimismo. Bem... E tem uma outra última coisa. Eu falo assim, a vida da gente muda assim, ó. Vou falar isso aqui, ó. O que precisa para mudar a sua vida? Isso aqui, ó. Sim.
Isso aqui. Por quê? É mágica? Não. Dá um exemplo. Lembra lá do meu chefe? Se naquele momento ele tivesse falado, Érico, não, tá aqui seu emprego de volta, as chances são que a gente não estaria aqui. Então a nossa vida muda nas pequenas decisões que a gente faz ou que alguém faz pra gente. Entendeu? Naquela hora, eu meio que meu chefe fez pra mim, entendeu? Não vou aqui falar que... tá entendendo? Então a grande sacada é que a vida da gente muda assim, gente. Não muda... muda assim, quando a gente toma numa encruzilhada um passo. Para mim foi um passo primeiro de, sei lá, pedir demissão, depois um passo de talvez o dia que eu vi o vídeo da fórmula de lançamento lá fora e resolvi comprar aquela birosca, entendeu? Depois foi o passo de eu resolver aplicar aquela birosca, de não saber que aquele lançamento ia brotar na minha frente. Mas assim, ó, muda assim, gente, ó, cada vida da gente. E quando a gente percebe isso, a gente começa a dar valor às pequenas decisões que a gente toma, ou grandes, porque é aí que muda o curso da vida de uma pessoa. Massa. Galera, vamos começar a encerrar. Queria agradecer muito ao Érico aí. A gente não tem como responder todas as perguntas. Muita gente aqui fazendo perguntas assim, muito específicas. Em relação à fórmula lançamento, posso aplicar na minha área? Cara, é um conhecimento, como eu falei, cinto do Batman, que ele é aplicado em qualquer área do universo em escalas diferentes. Porque é um conhecimento sobre a nova forma de se comunicar com as pessoas, uma nova forma de fazer marketing. Então, a fórmula lançamento é aplicável a qualquer mercado, sim. É uma fórmula que diz as etapas direitinho, mas que é hard work, papai. Hard work pesado. Não é moleza. O Érico deixa sempre muito claro que, apesar de ser um passo a passo, requer hard work, requer você realmente entrar no jogo de cabeça. Não é fácil, mas é possível e tem centenas e milhares de pessoas no Brasil que conseguiram. E claro que não é garantido que você vai conseguir, depende muito de você, a gente dá as ferramentas. 1 milhão de pessoas podem ganhar o cinto do Batman, mas apenas algumas vão conseguir usar aquelas ferramentas de uma forma foda para conseguir ter resultados. Mas, mesmo que você... eu quero fazer o Fórmula e queria lançar um produto XYZ, e aí tentei e não deu certo. Pode acontecer, mas o conhecimento que você adquiriu ali sobre comunicação, sobre persuasão, ele é pra vida, velho. Ele é pra vida, entendeu? Ele, na minha opinião, é um conhecimento, como eu falo, cinto do Batman. Queria agradecer o Érico. Bem, vou tentar marcar outras vezes algum debate com o Érico e tal. A gente tem essa semana, esse mês ainda, toda terça-feira, outros debates criativos. Com a próxima semana é sobre meditação. O pessoal perguntou aqui, eu não falei, porque o próximo debate criativo é só sobre meditação com a Tânia Mujica. A Tânia Mujica é a minha coach, minha life coach, que eu conheci, aí ó, conexão, no evento do Fórmula. A Tânia, conhece a Tânia, Érico? Não, né? Conhece ela? Não, já ouvi falar muito dela, pelo Alan, por você, pelo Bruno Romano. É uma pessoa incrível, minha coach de meditação, Tânia Mujica, é um monstro, ela é estátua de rua em São Paulo. Ela trabalha como estátua de rua no centro de São Paulo e medita no meio da 25 de março. Uma mulher louca, assim. E aí, eu tava no evento do Fórmula, você falou aí, ó, conectar com pessoas. Quer se conectar com pessoas fodas? Tem que frequentar. Não adianta ficar, por favor, alguém foda me manda um e-mail. Oh, meu Deus, vem um Deus, vem aqui na minha casa e me dá uma... Não, você tem que se expor em lugares com pessoas fodas. Eu tava no evento do Fórmula, eu cheguei no domingo, no final da tarde, estava viajando, no terceiro dia, no final do terceiro dia, mas foi o suficiente, as 2 horas que eu passei lá, para me conectar com uma mulher que está mudando a minha vida e da minha esposa, no que ela está falando para a gente, e inclusive o Luan falou gratidão, muito sobre gratidão, incorporando na minha rotina, agradecer todo dia, eu tenho um potinho, a Tânia me deu um potinho da gratidão, é um potinho com um bocado de papel, e todo dia eu esqueço uma gratidão no papel e coloco nesse potinho. Estou meditando, então eu vou colocar aqui o nome dela, Tânia Mujica. Então, é um exemplo, como o Érico falou, de se conectar com pessoas fodas, tem que se expor. Então, próxima semana vai ser a Tânia. Depois, na próxima terça, vai ser o Jerônimo Telme. Jerônimo, Érico conhece bem, né? Conheço muito bem, é um estudo de caso da Fórmula também, né? É um monstro, falar sobre produtividade. E na última sexta vai ter o Thiago Matos, que é da Perestroika, que fez Singularity comigo também. Ele fez, inclusive, Singularity antes de mim. E foi o cara que me pilhou e fez a minha carta de recomendação para eu ir para Singularity, falando sobre futurismo, conectando criatividade. Em junho,
A próxima semana vai ter o Fórmula Lançamento, aviso final, quem quiser, Fórmula Lançamento. E em junho, 13 de junho, se eu não me engano, vai ter o meu curso. E é isso aí. Gratidão às mais de 1000 pessoas que estão ao vivo vendo a gente conversar. Gratidão, Érico, a você, em nome meu e da minha família, da minha esposa, da minha filha. Você é um cara que fez um impacto muito grande na nossa vida de verdade, porque, como eu falo lá no vídeo que eu queria mostrar e não mostrei, você, o modelo de Fórmula Lançamento, me permitiu fazer o que eu já fazia, que era educação, sobre criatividade, mas fazer, conectando com o humor, mas fazer numa escala muito, muito maior. Tanto em escala de ganhar dinheiro, né? Apesar que eu ainda hoje em dia nem ganho ainda, eu ganhava muito bem na minha vida, mas tem uma visão de futuro incrível para o negócio, posso ficar mais perto da minha filha, que isso faz toda a diferença, posso viajar menos, como eu tenho uma vida louca, então sou muito grato a você por tudo, e é isso aí. Mais alguma coisa, Érico? Cara, cadê a sereia? Cadê essa sereia? A sereia tá em casa, tá dormindo. Sereia de papai. Pô, pensei que ia ver a sereia. Próxima vez tem que trazer sereia. Mas, Murilão, privilégio participar aqui com você. É um privilégio. Esse é o nosso primeiro hangout. Um sonho meu que tá fazendo um hangout. Super energia boa. Galera demais. Mais de 1000 pessoas ao vivo aqui. E, cara, toda vez que você tiver afim, me chama aí que eu tô junto, cara. Seja onde eu estiver, vai ser um prazer e privilégio e honra tudo ao mesmo tempo, participar de um hangout com você e com o seu pessoal. Galera, obrigado. Valeu, Érico, demais por alocar seu tempo aí pra gente. Tamo junto aí. Galera, espero que tenham gostado. Não dá para atender a todos sempre, claro. Tentei responder o máximo possível, fazer as perguntas que eu entendi que podiam interessar ao máximo de pessoas possível. A gente tentou não ficar só falando de Fórmula Lançamento, mas acaba falando, porque tem tudo a ver com o empreendedorismo. Então, os links estão aí do meu curso, do curso do Érico. Obrigado, até a próxima terça. É nóis, falou. Valeu, Érico. Falou, tchau, tchau.